Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Roberto Rosa e o canal Conte Comigo. Bom, toda obra requer muito trabalho, esforço, dedicação e fé. Seja de qual natureza for a obra, você vai precisar disso. Foi assim também com Neemias. Vamos conversar um pouco a respeito dessa experiência que este homem de Deus viveu no passado. Vem comigo! Neemias capítulo 4, versículo 1, está escrito o seguinte contexto: Ora, quando Sanbalate ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. Vamos aprendendo com o exemplo de Neemias, pois assim como foi a obra da reconstrução dos muros de Jerusalém, assim nos dias atuais a obra de Deus continua sendo realizada aqui na terra, e aqui na terra ela é prosseguida, ela é continuada com o trabalho dos homens, aqueles que se dedicam, aqueles que se entregam a realizar o trabalho de Deus. E neste trabalho você precisa verdadeiramente de dedicação, de esforço e de muita fé para que realmente a obra seja muito bem sucedida. Nesse sentido, vamos falar aqui de alguns aspectos que envolvem o trabalho da obra de Deus. Apenas alguns aspectos. Primeiro, nós precisamos trabalhar. Se você não trabalhar, a obra não acontece. Toda obra requer esforço, então tem trabalho por parte de alguém. Assim também foi no tempo de Neemias. O povo trabalhou, e o povo trabalhou com muito ânimo. O povo trabalhou com muito ânimo, está no versículo de número 6. Veja bem, queridos, então, nas obras atuais, na obra de hoje que você realiza, no sentido de realizar a obra de Deus, é necessário não só que você trabalhe, mas que você trabalhe com ânimo. E também, vejamos no exemplo de Neemias, que cada um atuou em seu lugar. No versículo 15, veja que nos dias de hoje, muitas vezes a obra de Deus ela é atrapalhada, ela é atropelada, porque as pessoas não querem trabalhar e atuar cada qual no seu lugar. Nós vemos que quando alguém tenta atuar num lugar que na verdade cabe outra pessoa, e ele deixa o lugar dele, onde ele deveria estar atuando, para atuar no lugar da outra pessoa, isso traz atraso na obra de Deus. Ao invés de ter crescimento, a obra de Deus acaba tendo, na verdade, ela acaba minguando, ela acaba diminuindo, porque cada um tem que atuar no seu lugar, cada um no seu quadrado, como se diz aí fora na gíria, cada um no seu quadrado. Assim foi no tempo de Neemias. Cada um tinha uma função, cada um tinha uma responsabilidade, e assim a obra prosseguia. Uma outra coisa que também tiramos de aprendizado é que eles trabalhavam dia e noite. Versículo 21. Eles trabalhavam de dia, mas também trabalhavam à noite. Parece até que não tinham descanso, né? A impressão que eu tenho é que eles se revezavam, porque a obra de Deus, ela não pode parar. Então, muitas vezes nós paramos a obra de Deus por razões humanas, por questões, às vezes, de falta de uma organização, de falta de um planejamento, ou talvez porque priorizamos coisas pessoais, ao invés de priorizarmos a obra de Deus. Eles trabalhavam dia e noite. Significa que nós temos que ter muito esforço e muita dedicação para que a obra seja bem sucedida. Um outro aspecto interessante, além de trabalhar, além do próprio trabalho em si, nós também precisamos dedicar tempo de oração. Nós precisamos orar se nós desejamos que a obra de Deus, a obra na qual você está inserido, que esta obra vá à frente, que esta obra caminhe, que esta obra
cresça. É preciso dedicar tempo de oração. Veja que nos versículos de número 4, número 5, número 9 e também lá em 1 Tessalonicenses, no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 17, você vai ver que a oração ela é essencial para o crescimento da obra, para o progresso da obra de Deus. Assim foi com Neemias. Eles não só trabalhavam, mas eles também oravam. E no Novo Testamento você tem palavras fortes, no sentido de direcionar o seu trabalho, a sua dedicação, a sua fé, no sentido de oração. Você precisa ter um tempo de oração. É preciso orar, porque a oração é a chave da vitória. A oração é a chave do sucesso. Nós precisamos trabalhar como se tudo dependesse de nós, cada um de nós, individualmente. Você precisa pensar assim: tudo depende de mim, por isso eu preciso trabalhar. Eu não posso deixar de trabalhar na obra de Deus. Mas também devemos orar e conscientes de que tudo depende da bênção de Deus. Se Deus não abençoar, se Deus não agir, a obra certamente ela não prosperará. E em terceiro lugar, e até para encerrar aqui a nossa conversa hoje sobre essa experiência de Neemias, nós precisamos também vigiar. Não foi diferente com Neemias, não é diferente conosco nos dias de hoje, nos dias em que vivemos. Não é diferente. Nós precisamos sim trabalhar, precisamos orar, mas não podemos relaxar na vigilância. Neemias colocou vigias contra os inimigos que tentavam atrapalhar o avançar da obra de reconstrução dos muros. Veja no versículo 9. Assim também nós precisamos estar vigilantes, porque o inimigo da obra de Deus aqui na terra, o inimigo das nossas almas e o inimigo de Deus, ele não descansa. A todo tempo ele está preparando alguma coisa para atrapalhar o crescimento e o avançar da obra de Deus. Neste caminho, querido, a vitória ela é certa. Neste caminho nós atingiremos o nosso objetivo. Concluindo, trago aqui algumas referências das palavras que Jesus nos deixou. E ele disse que, em uma de suas falas, que o Senhor, ele procura trabalhadores para trabalharem na sua seara, porque há muito trabalho a ser executado, a ser feito, a ser realizado aqui na terra. E numa outra passagem, Jesus disse que orai e vigiai. Orai e vigiai. Ou melhor, como diz no texto, vigiai e orai. Interessante que ele coloca até a vigilância em primeiro lugar. Sem vigilância não adianta você estar orando, não é verdade? Então é preciso vigiar, é preciso orar, para que a gente tenha vitória, um bom êxito naquilo que nos propusemos a fazer. É interessante, o Senhor precisa de trabalhadores da parte de Deus. Outra coisa importante, orai, porque aí nós temos uma comunicação com Deus. Deus está no meio da obra. Mas quando diz assim, vigiai, esse é o nosso papel. Essa é uma atribuição exclusivamente nossa. Somos nós quem temos que estar atento para o que está ao nosso redor, ao nosso derredor, tentando atrapalhar o avançar da obra de Deus. Trabalhar, orar, bota assim, orar e vigiar são as palavras que nortearam a experiência de Neemias. E eu espero que essas palavras venham a nortear também o executar da sua obra, para que você seja bem-sucedido e alcance sucesso naquilo que você faz para agradar a Deus. Eu fico por aqui, agradecendo mais uma vez por você ter assistido esse vídeo até o final, pedindo a Deus que abençoe a tua vida. E quero pedir um pouco mais. Se você ainda não é inscrito nesse vídeo, por favor, se inscreva aqui embaixo, tá? Deixa também o seu like para nos ajudar, para reforçar aí
o canal. E se você achou que esta mensagem foi interessante para você ou para alguém que você goste, por favor, compartilhe esta mensagem com essa pessoa. Mostre para ela que você a ama, enviando para ela uma mensagem que vai edificar a sua vida. Muito obrigado e conte comigo.